Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do filme Novocaine à Prova de Dor, novo filme lançado aí por Jack Quaid, né? Eu vou fazer a minha análise crítica com a minha nota, vou falar a nota da crítica e do público também para o filme. E assim, obviamente esse vídeo tem spoilers, galera, até porque eu não dividi em análise sem spoiler e com spoiler. O filme já lançou um tempinho e eu vou fazer a mesma coisa com o Macaco, que lançou em fevereiro, né? E eu vou trazer também ainda essa semana a análise do filme. Então, filmes assim que já saíram tem um tempinho, não vale a pena, né, eu dividir o filme, e, por exemplo, igual eu fiz com Minecraft, né, independente. Mas vamos fazer essa análise de Novocaine, tá? Vamos falar da nota primeiro e já vamos começar falando justamente sobre a nota. O filme foi muito aclamado, né, na semana de estreia do filme ele recebeu 87% de aprovação da crítica, porém, né, atualmente ele está com uma nota de aprovação em 80% da crítica no Rotten Tomatoes e 85% pelo público no Rotten Tomatoes. E a minha nota pro filme não foge disso. É 8 de 10, galera. Eu fiquei bastante em dúvida entre 7, 7.5 ou 8, mas eu dei 8, né? Porque, cara, é um típico filme que eu gosto. Eu não deixei a minha opinião pessoal cair por cima, a minha opinião de estilo favorito de filme cair aí por cima da nota, mas realmente é um filme que uma nota 8 é justo. É justo para o filme que foi. Assim, um filme que eu não estava com expectativas, eu vou ser sincero, eu não tava com expectativa nenhuma. Tanto que, por exemplo, eu nem vi na semana de estreia, tá ligado? Eu fui ver agora, então eu não tava com uma expectativa tão grande para o filme e me surpreendeu pra caramba, pra caramba. Cara, eu já quero começar falando sobre Jack Quaid. Antes de falar sobre toda a história do filme e tudo mais, cara, Jack Quaid manda muito no filme. Uma das melhores atuações da carreira dele, com certeza, sabe? Com certeza, sabe? Lembrou muito, inclusive, o Huey, de The Boys, né? É porque o personagem do Nathan Kane é bem parecido, a personalidade com, né, do Huey de The Boys, então caiu muito bem no papel do Jack Quaid, e toda a questão do humor e da ação trazida pro filme foi muito boa, cara, e como eu falei, combina pra caramba com o personagem e com o ator Jack Quaid. Ele tem essa pegada meio desengonçada, meio antissocial, e esse personagem do Nathan Kane cai como uma luva pro Jack Quaid, sabe? Muito bom como ele, o humor é muito bom, sabe? As cenas de humor são fantásticas, misturado com toda a ação do filme. E eu já começo falando sobre a ação, cara. As cenas de ação são muito boas, são geniais, são absurdas. E quem vê o canal há bastante tempo sabe que cenas de ação boa pega aqui no meu peito, cara, de verdade. Eu falei, eu não deixei a nota ser influenciada pelo meu pessoal, mas aqui eu tô falando do meu pessoal. Cenas de luta boa me pegam pra caramba, e Novocaine trouxe essas cenas de luta muito boa, sabe? E com todo o contexto do filme, né, pô, dele ter a doença, ele não sofrer dor, as cenas de ações ficam ainda melhor, sabe? Porque você entende o contexto que tá rolando aquilo tudo ali, e fica muito melhor, sabe? Pô, todas as cenas dele tomando porrada, dele recebendo facada, tiro, espelho quebrando em cima dele, ele cortando sem querer aqui a garganta com a faquinha, e tudo isso no contexto dele não sofrer dor fica melhor ainda. Aquela cena do russo, cara, tirando as unhas dele, pô, aquilo ali foi muito bom, e tentando tirar a flecha da perna dele, ele fingindo sentir dor, cara, foi muito bom, sabe? Caiu pra caramba, muito bem, a direção mandou pra caramba também, né? Se eu não me engano a direção do White, né, o Matt Walsh, né, eu não conheço muito bem, mas mandou pra caramba na direção. E eu já começo falando sobre o roteiro. Cara, o roteiro é muito bom, sabe, me surpreendeu pra caramba, porque é um roteiro muito simples, galera. Tipo assim, é um roteiro que, cara, quando você tá vendo o filme e você tá analisando com uma visão mais crítica, você tá analisando o filme e você fala, cara, que roteiro porco, mas entre muitas aspas, um porco não negativamente. Eu tô falando um roteiro porco porque é um roteiro muito simples e muito prático. E isso prova o quanto o roteiro é muito bom desse jeito. Porque, cara, a gente tem um filme de 1h41 de filme. Tipo, é pouco. Ainda mais pra um filme de ação como foi. Um filme que, pô, tem toda uma premissa por trás da questão da dor, da questão dele não sofrer dor por causa da sua doença. E o filme
tendo essa premissa, a gente pensa, pô, 1h40 de filme, um filme que vai ter muita ação, um filme que, pô, vamos ter que investigar bastante coisa, 1h40 é pouco, hein? E parece que o filme, assim, sobra tempo ainda, entende? Porque o roteiro é muito simples e muito prático, cara. É muito fácil de ser trabalhado com um roteiro desse jeito. Porque, cara, a gente começa já o filme com as coisas muito bem sendo explicadas. A gente já começa a entender tudo. A questão da doença, a questão do Nathan, né, trabalhar no banco, a questão do Nathan nunca ter conhecido ninguém, né, e querer conhecer alguém, por isso que ele cai de cara já, né, na Cherry. Então é toda essa questão já muito bem trabalhada, os primeiros encontros dos dois, parece até que o filme vai pegar uma pegada romântica com humor, e do nada começa uma ação muito doida, entende? E pô, a própria atriz da Cherry também mandou pra caramba, muito bem. Se eu não me engano, eu acredito que eu nunca tinha visto nenhum filme da atriz, tá, até agora, mas é uma atriz que, pô, mandou bem demais aqui no filme, cara, bem demais. As atuações dela, tanto na personagem da Cherry quanto, né, na própria personagem em si, né, foram muito, muito boas, né? E assim, é o que eu tava falando, o filme, cara, ele parece que tá sobrando tempo, e é um filme de 1h41, sabe? Porque as coisas são muito práticas. Tipo assim, o roteiro não foge, a história não foge da trama, entendeu? Porque a gente tem essa fama, esse prólogo de que, porra, todo filme de ação de 1h40, 2 horas, tem que dar uma fugida, sabe? Tem que sair um pouco da trama pra acalmar os ânimos, e o filme não faz isso. O filme começa, sabe, já embala de uma vez lá no assalto do Papai Noel no banco, e o embalo do banco já embala na história inteira, e a história literalmente é rodada entre personagens, tipo assim, que são os principais. A gente não tem, sabe, personagens coadjuvantes gastando tempo. O máximo que a gente teve foi o do amigo do Kane, sabe? Que é o ator do Ned, né? Pô, ele é o máximo, Jacob, é o máximo que a gente tem de um personagem coadjuvante tomando cena, porque o filme gira em torno do Nathan, gira em torno da Cherry, gira em torno dos russos lá, Papai Noel e da polícia. Acabou aqui, e isso é genial, cara, porque o filme não perde tempo, ele sabe que o tempo é curto, ele sabe que eles têm que fazer o máximo possível pra correr com o filme, e eles não correm de uma forma artificial, sabe? O filme ele vai tomando as suas providências de forma natural. Tudo vai acontecendo naturalmente, tudo vai se resolvendo naturalmente, e isso ficou muito bom, cara, porque a gente tem uma continuação das cenas muito boas, sem fugir de nada, e isso é muito bom, cara. O filme que te prende, o filme que, cara, não foge de nada e só segue a trama principal que ele quer trazer, é genial, cara, de verdade. E assim, sobre, né, a própria história do filme, cara, foi muito boa. Vamos falar a verdade, né? É uma história muito, muito boa. Tipo assim, cara, você para pra pensar, um cara que tem uma doença, que ele é à prova de dor, e ele nunca se relacionou com ninguém, porque ele sempre foi meio antissocial pelos próprios seus pais, que prenderam muito ele, como ele explica no filme. E do nada ele conhece uma garota que se mostra interessada por ele. Ela tem, né, ali um irmão que é um grande bandido, né, e eles estão planejando assaltar um banco que ela tá trabalhando, e ela vai se relacionando com o agente técnico ali, né, o agente assistente do banco, para pegar as senhas. Tipo assim, é uma história que até parece meio clichê, mas que vai se desenrolando, e pô, com todo o contexto dele não sentir dor, fica muito bom. Eu tenho certeza que se esse filme não tivesse, né, a questão dele ter a doença da dor, se fosse só um filme de ação comum, não seria 8, não seria 80% de aprovação da crítica, seria uns 70%, seria ali uma nota 7, uma nota 6,5, porque a questão da doença e dele não sofrer dor deu um ânimo, sabe? Foi um tempero pro filme genial, sabe? E assim, o meu ponto negativo pro filme realmente é a questão, cara, de, assim, são 1h40 de filme, vamos botar mais 20 minutos, 2 horas, sabe? Vamos botar 20 minutos a mais no filme, não fariam diferença nenhuma na trama, sabe? Não iria atrapalhar a trama, não iria fugir, como eu falei, da trama, da história, mas poderiam ter explicado algumas coisas a mais, como por exemplo, o passado do Kane, a gente não sabe muito sobre isso, ele fala só uma vez naquela cafeteria, quando eles estão comendo a torta de cereja. Então é o único momento que nós temos sobre a visão do passado do Kane, a sua doença, os seus pais que não são mencionados direito, sabe? Toda a
questão da vida dele, a gente consegue ver claramente que ele é um cara antissocial, um cara que por causa da sua doença sofreu muito, sempre foi muito preso em tudo, tanto nas comidas quanto em relacionar com as pessoas. A gente entendeu isso, tudo bem, o filme explicou isso legal, mas, cara, talvez, 5 minutinhos a mais no começo do filme ali, pra contar um pouco mais da história do Nate, seria perfeito, sabe? Eu acho que faltou realmente isso. E também temos algumas cenas no meio do filme, principalmente as cenas voltadas aos policiais, que são meio sem sentido. Tipo assim, a gente sabe que os policiais ali não tem muito o que fazer, até porque eles estão investigando o crime até rápido demais, pô, conseguiram resolver em um dia ali o crime. Mas, né, tudo bem, o Nathan também ajuda pra caramba. Mas, assim, os policiais são bem bananões, porque, primeiro, eles começam a suspeitar do Nate, porque que ele estava envolvido e seria um tipo de traíra ali do banco, estava envolvido com os bandidos, sendo que aquela detetive, a policial, né, ela vê aquele cinto que o Nate fez o garrote na perna do policial, ela vê jogado no chão, e o policial não tá ali, e ele provavelmente não morreu. Ou seja, o policial pode ter muito bem falado que o assistente do banco, né, que o cara que trabalhava no banco ajudou ele, sabe, fez um garrote na perna dele. Então, aí já tirariam de cena o Nate, pô, ele ajudou o policial, pô, e ele pediu desculpa por ter pegado o carro da polícia, não tem porquê, sabe, ele tá envolvido com os bandidos. São informações que, pô, poderiam ter sido, assim, só, cara, faladas ali, tipo, a detetive falado com outro detetive, ah, não, ele salvou um policial, o policial falou que ele salvou ele, entendeu, que ele pediu até desculpa ali pra pegar o carro, não sei o porquê, a gente pode investigar o porquê que ele quer o carro, porquê que ele ia atrás dos bandidos, show, sabe, porque se a polícia conseguiu salvar o policial que o Nate ajudou, o policial vai falar alguma coisa pra eles, sabe? Que o Nate realmente ajudou eles. Então, isso aqui foi falta de informação, sabe? E mostrou que, sim, os policiais foram bem deixados de lado, foram bem abobalhados durante o filme inteiro, sabe? E isso foi uma coisa que foi um ponto negativo também pra mim, sabe? Até no final do filme, pô, os policiais não têm muita importância. Eles chegam no final do filme, o detetive morre, a detetive toma um tiro e a única importância dela foi a questão da filha, né? Porque, inclusive, né, pô, uma detetive da polícia que tá investigando um suspeito de estar envolvido num crime, por telefone o suspeito fala sobre a filha dela e ela fala, faz o que você quiser então. Não, pô, eles têm que ir atrás do suspeito, é o que eles fazem o filme inteiro, ok, mas ela não poderia ter falado aquilo ali, tipo, pô, é verdade, né, ele tá salvando porque ele gosta muito da menina, mas ele ainda é um suspeito, então, pô, pode ir, faz o que você quiser, isso aqui não pode acontecer, né, mas tudo bem. São coisas relevantes, sabe? A gente consegue relevar. Mas, né, assim, ainda assim é um ponto que ficou negativo para o filme, né? Mas é um filmaço, um filme que me surpreendeu. Com certeza quando sair na Max ou em qualquer outro lugar, eu vou assistir de novo, porque eu gostei pra caramba, cara, pra caramba. Comenta o que vocês acharam do filme. Se vocês ainda não viram e querem ver, né, pode ver, selinho de qualidade. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.